Os rolamentos se diferenciam também pelas suas gaiolas, também chamadas de separadores, né? As gaiolas é muito comum a gente encontrá-las em aço, em latão ou em polímero, né? A gente é muito comum, né? A linguagem mais comum é a gente chamar gaiola de bronze. Porém, o fabricante, gente, ele a produz em latão, né? O bronze é uma mistura, né, de latão com outros é, elementos, né? A gaiola do rolamento é puro latão. O polímero também, é comum a gente chamar de plástico, né? As gaiolas de plástico, né? Ou gaiolas de poliamida, né? E também existem também as gaiolas de resina fenólica, que nós só vamos encontrar em rolamentos de super precisão, como eu falei agora há pouco, que são os rolamentos que a gente vai encontrar nas máquinas operatrizes. E também vamos encontrar rolamentos com gaiolas de resina fenólica em rolamentos pequenos que operam a altíssimas rotações, como, por exemplo, aquela ferramenta usada pelo dentista, aquela broca, a broca do dentista ali, ela opera em torno de 200.000 RPMs. São gaiolas, os rolamentos são muito pequenos e são é, montados com rolamento, com gaiolas de resina fenólica para resistir a essas altas rotações. Então, gaiolas de aço, gaiolas de latão, gaiolas de plástico, quando aplicar uma, quando aplicar outra, de uma forma rápida, a gente vai falar sobre isso aqui. Antes, vamos falar da orientação da gaiola. O que significa a orientação da gaiola? Qual o elemento que a guia? Qual o elemento que a guia? Por exemplo, essa gaiola, observem, ela não está tocando nem o anel interno e nem está tocando o anel externo. Ela está sendo guiada pelos corpos rolantes. Desculpa aqui, depois eu vou corrigir. Corpos rolantes, tá? Essa aqui, observem, ela toca o anel interno, diferente dessa de baixo, que toca o anel externo. Essa é a gaiola guiada pelo anel interno. Normalmente, o sufixo que A habilita para tal é o sufixo B após a letra que define o material. Nós vamos, na aula oportuna, a gente vai abordar mais sobre isso. M significa gaiola de latão, tá? MB significa que ela é de latão e guiada pelo anel interno. A gaiola guiada pelo anel externo, ela toca o anel externo e ela é chamada, por exemplo, de JA. O J é uma simbologia da SKF para determinar gaiola de aço, estampada de aço, e aqui, acompanhada do sufixo A, faz com que ela seja guiada pelo anel externo. Ela é boa para altas acelerações do anel interno. Então, se eu tenho esse anel interno aqui acelerando de 0 a 1.800 RPM, ou de 0 a 3.600 RPM, assim, repentinamente, imagina o que a força centrífuga vai fazer com a gaiola? Ela tende o quê? A expulsar a gaiola. Então, ela lança ela contra o anel externo. Mas como ela está tocando o anel externo, ela está segura, ela está protegida, ela não vai se danificar porque ela está tocando o anel externo. Aqui, o contrário, é altas acelerações do anel externo. O anel externo parte de 0 a uma rotação muito alta, repentinamente, tendendo a, 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 a julgar, a forçar a gaiola para o anel interno. É a ação da força centrípeta, ok? Diferente da centrífuga, ok? Então, nós temos esses diferenciais. Bom,
é comum o pessoal perguntar: bom, se eu tenho no meu estoque a gaiola guiada pelo anel interno, mas a rotação é baixa, tem algum problema? Nenhum, nenhum, tá, gente? O que você não pode eu tenho aceleração alta do anel externo e empregar uma gaiola como essa ou como essa, aí eu estou ferindo a gaiola. Provavelmente essa força centrípeta danificará essa gaiola. O mesmo acontece aqui. Por exemplo, se eu empregar esse rolamento nessa situação aqui, altas acelerações do anel interno, né? Vou partir, por exemplo, o motor de 0 a 3.600 repentinamente, sem inversor de frequência, sem acoplamento hidrodinâmico, aceleração brusca, né? Com essa gaiola, ela tenderá, devido à força centrífuga, a vir encontrar o anel externo e poderá ser danificada, né, deformada, ok? Então, esse é o diferencial entre as guias da gaiola. E, rapidamente falando sobre os três principais materiais da gaiola, né? O aço mais pesado, né, do que todas elas, porém ela é mais resistente. Se eu vou inserir um rolamento colocar o rolamento dentro num carrinho que vai ser inserido dentro de um forno, né? Por exemplo, aquelas empresas como Magnesita, que colocam os refratários sobre carrinhos e esses carrinhos adentram o forno e ficam ali no forno ali, o refratário sendo cozinhado ali por alguns instantes, né? O rolamento está ali quente, né? A gaiola, você imagina se a gaiola fosse de latão ou se fosse de plástico, né? O rolamento não suportaria. Então, esse é um trabalho para a gaiola de aço. Sensível à falta de lubrificação? Sim, né? Faltou lubrificante, o atrito aço do corpo rolante com a gaiola de aço será fatal para o rolamento. Ao passo, por exemplo, com relação a isso aqui, se faltar o lubrificante aqui, né, num rolamento equipado com gaiola de latão, eu terei um menor atrito do que o atrito aço com aço desse rolamento. Então, o atrito aqui é menor e aqui é menor ainda. Então, se faltar lubrificante, esses rolamentos demorarão mais tempo a se danificar do que um rolamento com gaiola de aço. Ok, gente, a gaiola de latão tem ótima resistência à vibração e aceleração e muito apta para altas velocidades.